O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus irmãos, o Salmo 23, provavelmente, é o salmo mais conhecido, é o salmo mais repetido, cantado e declamado de todos. Nós sabemos que o autor desse salmo foi o rei Davi. Porém, nós não temos maiores informações sobre o tempo, sobre as circunstâncias em que esse salmo foi escrito pelo rei Davi. Mas o que nos chama a atenção é a maneira com que Davi expressa a sua confiança no Senhor. E essa confiança vem muito provavelmente de uma pessoa que já havia percorrido uma longa jornada. Uma jornada de lutas, de obstáculos, de vitórias, de privações, de fartura, enfim. Uma pessoa que, independente da circunstância, ou da situação que já houvesse enfrentado, ou da posição que ocupasse, ou ainda da condição em que essa pessoa se encontrasse, sabia que só podia depender de Deus para prosseguir. Davi sabia muito bem disso. Ele só podia se agarrar no Senhor. Ele só podia depender de Deus. E quem sabe, já lá no alto dos seus dias, o rei Davi olha para trás e se recorda de tudo o que já havia vivido, e se recorda de como Deus havia cumprido as promessas que ele havia feito para Davi. E como o Senhor já havia guardado Davi durante toda a caminhada. E quem sabe ele olha para trás e se lembra de quando ele pastoreava as ovelhas do pai. De quando ele era um pastor de ovelhas. E o que Davi faz aqui no Salmo 23, então, é relatar o cuidado do Senhor. E assim, nesse Salmo, Davi vai mostrar para nós duas faces de uma mesma moeda. Ou ainda Davi vai pintar para nós dois retratos do Senhor. O primeiro, Deus como pastor, e o segundo, Deus como um amigo. E quando a gente olha para o Salmo 23, essa divisão fica bastante clara para nós. Do verso 1 ao 4, nós vemos o Senhor como pastor, e os versos 5 e 6 vão mostrar para nós o Senhor como nosso amigo. Mas o que eu quero fazer nessa noite, se Deus permitir, à medida que nós vamos olhando para esse texto, à medida que nós vamos olhando para esse salmo, é mostrar como Deus, o Senhor, ser o nosso pastor e também ser o nosso amigo, afeta a maneira como nós percorremos a nossa jornada. Quando nós olhamos para o Salmo 23, enxergamos Deus como nosso pastor e como nosso amigo, isso deve afetar a nossa caminhada hoje. Isso deve afetar a maneira como nós percorremos a jornada aqui nessa terra. Então, o primeiro retrato que nós vamos ver no Salmo 23 é o Senhor como nosso pastor. O primeiro retrato de Deus nesse salmo é o retrato do pastor. E essa figura, a figura do pastor, ela é de extrema importância para nós. Nós sabemos que Deus é o nosso rei. Nós sabemos que Deus é o nosso Senhor, o nosso escudo, a nossa rocha. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas quando nós olhamos Deus, Todo-Poderoso, Santo e Soberano, como nosso pastor, isso vai mostrar para nós que o Senhor se relaciona conosco de forma pessoal.
Deus, como nosso pastor, ele se relaciona conosco de forma íntima. De forma que, como diz o verso 1, o nosso pastor não nos faltará em circunstância alguma. É isso que o verso 1 vai dizer. O Senhor, o nosso pastor, não nos falta em nenhuma circunstância. Quando nós olhamos para a figura do pastor no Antigo Oriente, nós vamos ver que o pastor vivia com o seu rebanho. O pastor vive com o seu rebanho. De forma que as ovelhas, então, elas encontram na pessoa do pastor tudo aquilo que elas necessitam. As ovelhas são animais extremamente dependentes. E elas encontram, então, na figura do pastor, tudo aquilo que elas precisam. E aqui nesse salmo, aqui no Salmo 23, o pastor é o guia do rebanho, o pastor é o médico do rebanho, e o pastor é o protetor do rebanho. E isso fica muito claro quando nós começamos a olhar a sequência do Salmo 23, a sequência do texto. No verso 2, por exemplo, o pastor, ele está à frente do rebanho, ele está adiantado, à frente do rebanho, guiando e conduzindo as ovelhas a lugares calmos, a lugares de descanso, a campinas verdejantes, fazendo com que elas possam descansar, com que elas possam se alimentar. É isso que o pastor, aqui no Salmo 23, faz com as ovelhas. Ele os guia, ele vai à frente do rebanho, fazendo com que elas possam chegar a lugares tranquilos, que elas possam beber água em águas calmas, que elas possam se alimentar, que elas possam descansar. E quando nós olhamos para esse salmo e aplicamos isso à nossa vida e à nossa caminhada, é exatamente isso que Cristo, o nosso supremo pastor, faz por nós. Essa é a promessa que Cristo nos faz quando nós somos guiados por Ele como suas ovelhas. Quando a gente olha para o Evangelho de João, no capítulo 10, que acabou de ser lido aqui, nós vamos ver exatamente isso. O Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9, Jesus vai dizer o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entra por mim, irá se salvar, entrará e sairá e achará pastagens. Para nós, que somos guiados pelo Senhor Jesus Cristo, como ovelhas do seu rebanho, nós encontramos pastagens. Quando nós entramos pela porta, nós encontramos alimento. Nós vamos ver ainda no Evangelho de João que Jesus é o pão da vida. Nós vamos ver ainda em outra passagem que Jesus é a água da vida. Para as ovelhas que são guiadas pelo Senhor Jesus Cristo, o supremo pastor, essa é a promessa que Ele nos faz. Nós somos ovelhas do seu rebanho, nós somos guiados por Ele, consequentemente nós somos alimentados pelo pão da vida. E nós somos satisfeitos pela água da vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Essa é a promessa que nós recebemos do nosso supremo pastor. Quando nós avançamos ainda para esse texto do Salmo 23, nós vamos ver o pastor, a figura do pastor, como médico do seu rebanho. Eventualmente, quando as ovelhas estão sendo guiadas pelo pastor, elas podem se desgarrar do rebanho. E andando sozinhas, elas podem se ferir. Como eu disse, a ovelha é um animal extremamente dependente. E quando ela se desgarra do rebanho e começa a andar sozinha e desorientada, ela pode se ferir, se machucar. Ou ainda ela pode ser atacada pelas feras no deserto. E cabe ao pastor, ao líder do rebanho, resgatar essas ovelhas que foram desgarradas, tratar das feridas de cada uma delas e restaurar a saúde de cada uma das ovelhas. E quando nós olhamos o Salmo 23, no verso de número 3, onde o salmista vai dizer o seguinte, Salmo 23, verso de número 3,
refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E essa expressão, refrigera minha alma, é muito mais do que um consolo, do que um conforto temporário para nós. Deus, que é o nosso supremo pastor, Ele nos resgatou quando nós andávamos como ovelhas perdidas. Quando nós andávamos como ovelhas desgarradas do rebanho. E assim, quando Deus então nos resgata como nosso supremo pastor, as nossas feridas são curadas. As nossas feridas são saradas. Como? Quando Cristo é moído na cruz, no nosso lugar. Quando Cristo é pregado naquela cruz, quando Ele é moído na cruz, nós somos sarados pelo nosso pastor. Quando os nossos pecados, então, pesam sobre os ombros do nosso Redentor na cruz, quando os nossos pecados pesam sobre os ombros de Cristo na cruz, nós somos curados pelo nosso pastor. Nós andávamos perdidos, como ovelhas perdidas, mas o nosso pastor nos resgata e nos cura. E sara as nossas feridas por causa de Cristo. Por causa daquele que foi moído por nós. Por causa daquele que morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo, o nosso grande pastor. E o que o Senhor faz agora então? Quando Ele nos resgata e quando Ele sara as nossas feridas por causa de Cristo. O que Ele nos faz a partir de agora é guiar-nos então pelo caminho certo. Pelas suas veredas de justiça. E à medida que nós vamos sendo guiados por esse caminho de justiça do Senhor, Deus vai nos aperfeiçoando. Deus vai nos santificando. Deus vai nos tornando cada vez mais obedientes à sua palavra e aos seus mandamentos. E Ele faz isso, conforme o texto vai dizer também, por amor do seu próprio nome. Pela glória do seu próprio nome. E à medida que nós vamos trilhando esse caminho de justiça, e à medida que nós vamos sendo transformados e aperfeiçoados pelo Senhor, nesse caminho, nós trazemos cada vez mais glória ao nome do Senhor. Nós trazemos cada vez mais glória ao nome do nosso supremo pastor. O pastor também, ele protege as ovelhas. Quando nós pensamos no deserto, no Antigo Oriente, e nos pastores que guiavam o rebanho, nós vamos lembrar que o deserto tinha muitos caminhos tortuosos. O deserto tinha muitos caminhos sombrios. E nesses caminhos sombrios, onde o rebanho era conduzido, podia se encontrar de tudo. Ladrões, animais selvagens, valas, lugares inundados. Todo tipo de obstáculo podia ser encontrado nesses vales sombrios por onde o rebanho passava. Nesse cenário, então, o pastor ele já não está mais adiantado à frente do rebanho, guiando. Ele toma agora uma outra posição. O pastor agora passa a escoltar o seu rebanho. O pastor passa agora então a estar lado a lado com o seu rebanho. Para que as ovelhas possam então andar em segurança. E o que ele faz? Ele usa o bordão para proteger as ovelhas, e ele usa o cajado para poder guiar essas ovelhas, para poder ajudar esse rebanho então a caminhar de forma correta. O pastor já não está mais à frente, o pastor está agora ao lado do rebanho, guiando de perto, protegendo, cuidando de cada uma das suas ovelhas. E o vale da sombra da morte aqui, no Salmo 23, no verso 4, mostra exatamente esses caminhos pelos quais o rebanho deveria passar, e eventualmente passava. E de novo, quando nós trazemos isso para nós, quando nós trazemos essa palavra e esse salmo para os nossos dias, como ovelhas do Senhor, nós também, frequentemente, vamos caminhar por vales sombrios.
Frequentemente nós vamos caminhar por caminhos tortuosos. Para pensar, meu irmão. Quantas vezes em 2020 você andou pelo vale da sombra da morte? Quantas vezes você andou por caminhos sombrios? Quantas provas você passou em 2020? Quantas lutas você enfrentou no ano passado? Quantas perdas você teve nesse último ano? Provavelmente muitas. Provavelmente muitos obstáculos, muitas lutas e muitas perdas. Muitas. Mas existe uma diferença quando nós somos guiados pelo nosso Supremo Pastor e quando nós somos escoltados e protegidos por Ele. Existe uma diferença. Nós passamos, sim, por vales de sombra de morte. Mas com uma diferença. A presença de Cristo lado a lado conosco. A presença de Cristo nos escoltando e nos protegendo. Vence o temor que as sombras nos trazem. A presença e a proteção de Jesus Cristo, como nosso Supremo Pastor, vencem o temor das sombras. As provações, as lutas, as perdas são reais. Mas o que também é real nas nossas vidas, como ovelhas de Jesus Cristo, é a proteção do nosso Supremo Pastor. E essa proteção e esse cuidado do Senhor para conosco nos faz prosseguir confiando em Cristo, confiando no nosso pastor e confiando que os eventuais caminhos sombrios da nossa vida e os vales que nós passaremos serão iluminados pela presença de Cristo. Essa é a nossa certeza, meus irmãos. É nessa certeza que nós prosseguimos, que nós seguimos. E é nessa certeza que nós podemos ver também o segundo retrato do Senhor aqui no Salmo 23. E esse segundo retrato está nos versículos 5 e 6. Salmo 23, 5 e 6. O texto diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Por conta de algumas figuras que vão aparecer aqui na sequência desse texto, e nesses dois últimos versículos, muitas pessoas vão ver o Senhor aqui, não como um amigo, mas como um anfitrião. Mas eu concordo com vários outros estudiosos da Bíblia, e me parece que a figura do Senhor, nesse contexto, como um amigo, é mais adequada. Então, na primeira parte do Salmo, o Senhor aparece como nosso pastor. E nessa segunda parte, o Senhor aparece como nosso amigo. E por que não um anfitrião, e sim um amigo? Porque desde o início do Salmo, desde o início desse texto, dessa passagem, existe uma relação de proximidade. Existe uma relação de intimidade. Primeiro, e nós já vimos, o pastor e as suas ovelhas. E agora, um grande amigo. Mais do que a representação, então, de um anfitrião que recebe para uma festa com a mesa posta, com o óleo perfumado e com o cálice que transborda, existe para nós aqui um vínculo muito maior. E quando a gente olha para o Novo Testamento, quando a gente olha para a carta de Paulo aos Coríntios, para a primeira carta, lá no capítulo 11, quando Paulo está falando a respeito da ceia do Senhor, o que ele nos mostra no verso 25 é exatamente esse vínculo do Salmo 23, verso 5. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim.
O banquete, então, aqui que nós vemos no Salmo 23, do verso 5, não é uma simples refeição. Não é uma mera refeição. Quando nós nos sentamos à mesa com Cristo, quando nós nos sentamos nesse banquete, tendo Cristo como nosso amigo, isso implica que nós temos aliança com Ele. Essa aliança que foi firmada pelo sangue de Cristo, pelo sangue que Jesus derramou na cruz. Essa aliança, ela faz de nós muito mais do que simples convidados que estão de passagem e chegam para fazer uma refeição com alguém e depois se vão. É muito maior do que isso. Essa aliança que Cristo fez conosco, derramando o sangue dele na cruz, ela garante que agora nós somos de Cristo. E mais, agora Cristo está conosco todos os dias. A presença de Cristo nas nossas vidas, então, por causa dessa aliança, ela é irrestrita. O Senhor Jesus Cristo está conosco todos os dias, porque Ele mesmo fez uma aliança conosco. Ele se entregou na cruz e derramou o sangue dele na cruz e fez esta aliança conosco. Uma aliança que é eterna. Ela não é temporal, ela não é passageira. Esta aliança é eterna. E a garantia é o sangue de Jesus. Ele está conosco. Ele é o nosso pastor e Ele é o nosso amigo. Mais do que amigo, Ele é o nosso amigo íntimo. Ele é o nosso amigo mais chegado. Essa aliança nos garante isso. E quando nós chegamos então, no final do Salmo 23, no versículo 6, o Senhor, então Ele não está mais à nossa frente, Ele não está adiante de nós para nos guiar. Ele não está só ao nosso lado para nos escoltar e para nos proteger de todos os perigos dessa jornada. Não só. Ele não está só sentado à mesa conosco. Agora, o nosso Supremo Pastor, literalmente, vem nos perseguindo. Mas Ele não faz isso como Ele faz com os inimigos dele, aos quais Ele persegue com os seus juízos. Não. O que nosso Supremo Pastor faz agora é literalmente nos perseguir. Mas Ele nos persegue com bondade e misericórdia. Deus é bom. O Salmo 31, verso 19 diz: como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Além de ser um Deus perfeitamente bom, Ele é um Deus que se compadece de nós. O nosso Supremo Pastor, Ele se compadece da nossa miséria. Ele é um Deus cheio de misericórdia. E é por isso que nós não somos aniquilados, que nós não perecemos. O profeta Jeremias, em Lamentações, no capítulo 3, no verso 22 e 23, vai dizer o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É assim que o Senhor nos persegue agora, então. Cheio de bondade e cheio de misericórdia. É isso que o Senhor, o nosso Supremo Pastor, faz por nós. E por causa de tudo isso, meus irmãos, nós prosseguimos. A gente continua, porque Deus é o nosso pastor e o nosso amigo. Deus é aquele que nos sustenta a cada passo dessa jornada. Essa jornada que muitas vezes é dura demais, é difícil demais, mas o Senhor está conosco, à nossa frente para nos guiar, ao nosso lado para nos proteger.
conosco, nos dando um banquete, fazendo aliança conosco, nos perseguindo com bondade e com misericórdia. E além de tudo isso, o nosso Supremo Pastor nos dá esperança. E por isso, porque nós temos esperança, nós sabemos que essa jornada vai terminar de forma gloriosa. Assim como termina o Salmo 23. Olha o versículo 6 de novo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, quando nós fazemos uma retrospectiva de 2020, é fácil que a gente se lembre como nós fomos desafiados. E no dia 31 de dezembro, o que mais eu ouvi, o que mais eu li, foi: poxa vida, até que enfim, eu não vejo a hora desse ano acabar. 2021, tudo vai ser diferente. Agora vai. Só vitória no próximo ano. Mas não foi isso que aconteceu, meus irmãos. A pandemia não acabou. As nossas perdas em 2020 foram reais. Os meus boletos e os seus não foram quitados em um passe de mágica. E tudo à nossa volta continua exatamente da mesma maneira. Então, se tudo continua exatamente igual, o que nós temos que fazer? Nós precisamos olhar para o nosso pastor e amigo do Salmo 23. De forma que esse pastor e esse amigo seja tudo que nós precisamos. Assim, meus irmãos, ano após ano, nenhuma chavinha mágica vai virar no dia 31 de dezembro. Isso não vai acontecer. Mas nós poderemos continuar caminhando seguros, independente das circunstâncias que estão à nossa volta. E na esperança de que um dia nós estaremos na presença gloriosa do nosso Supremo Pastor. Que a partir desse ano a gente possa olhar para o nosso pastor e amigo e se lembrar que Ele é tudo o que nós precisamos. A gente não precisa de mais nada. Nós só precisamos de Cristo, meus irmãos. Nós só precisamos nos satisfazer em Cristo. Assim, todas as outras coisas vão ser mais tranquilas de se administrar. Nós vamos continuar sofrendo? Eventualmente, sim. Nós vamos continuar nos alegrando? Eventualmente, sim. A pandemia pode continuar? Sim. Mas nós precisamos olhar para o nosso pastor. É dele e somente dele que nós precisamos. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, nesse novo ano, a olhar para ele e a se satisfazer somente nele. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, nós glorificamos e bendizemos o teu grande nome, e nós pedimos que o Senhor nos ensine a olhar para ti como nosso supremo pastor, como nosso amigo, aquele que está nos guiando, nos protegendo e nos perseguindo com bondade e misericórdia. Que nesse novo ano, Pai, que está se iniciando, nós possamos nos satisfazer somente no Senhor, de forma que o Senhor seja tudo aquilo que nós precisamos. Nos ajuda, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.